Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Joaquim José. Ele vai contar um pouquinho sobre o ministério dele, a Igreja Adventista, e eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor que nos falasse um pouquinho sobre a sua infância. Qual o seu nome completo, né? Onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais e seus irmãos e onde o senhor passou a sua infância? Eu nasci numa região rural, município de Piracanjuba, estado de Goiás, no dia 25 de março de 1944, município de Piracanjuba, Goiás, né? E interessante que fui ser registrado aos 15 anos de idade. Eu mesmo me registrei. Até então, era como se eu não existisse, né? Pois é. Mas o nome dos meus pais era Manuel José da Silva e a minha mãe, Etelvina Maria da Silva. Nós éramos 7 irmãos. O mais velho, José Maria da Silva, que hoje continua ainda na fazenda lá, o único que permanece na fazenda onde nascemos e fomos criados, né? Depois vem o João José da Silva, que mora aqui em Brasília, né? Veio depois a minha irmã, a única mulher da família, Maria Gomes da Silva, e eu sou o quarto, né? Depois vem o quinto, Vanderlei José da Silva, ele é bioquímico farmacêutico, mora em Palmas, Tocantins. Depois vem o Vanderlan José da Silva, que é médico aí em São Paulo, né? E o caçula, Valdemar José da Silva, que já foi obreiro aí no UNASP Campus 1. Aliás, meu irmão Vanderlan também foi obreiro do Hospital Silvestre muitos anos, né? Mas agora está em São Paulo. E então esta é a minha família. O senhor estava falando sobre seus irmãos, sua família, né? Que muitos deles também serviram à Igreja Adventista em vários setores. E onde o senhor passou essa infância? Como que foi ali essa infância? Seus pais eram adventistas já? Veja bem, meus pais não eram adventistas. Era um casal de agricultores, né? E meu pai e minha mãe, eles tinham muito pouco estudo, quase nada. E a minha infância foi na roça, né? Na fazenda, ajudando meu pai a cuidar do gado, né? E também trabalhar na agricultura, fazendo semeadura, colheitas, andando a cavalo, tirando leite, ajudando meu pai, né? Tirar leite. E assim eu cresci nessa lida com a fazenda e as coisas da fazenda. E nos alimentando de coisas muito gostosas e naturais da fazenda, né? Meu pai, ele faleceu aos 40 anos de idade, infelizmente, né? Mas ninguém era adventista da nossa família nessa época. E como que aconteceu a chegada do adventismo até a sua família, até o senhor? Aconteceu assim. Primeiramente, os comportores apareceram por ali, né? E meu pai comprou um livro deles, o livro Vida de Jesus. E a gente era criança, a gente gostava muito de folhear o livro por causa das suas lindas gravuras, né? Um livro muito bem elaborado, encadernação muito bem feita, e lindas gravuras. A gente gostava de folhear para ver as gravuras, né? Mas a gente não conhecia, não sabia nem que era dos adventistas esse livro, né? Então, depois vieram outros comportores por ali
e venderam mais livros. Mas antes disso, alguns parentes nossos ali, eles faziam alguma reunião assim, estudando a Bíblia. E ao estudar a Bíblia em grupo, eles descobriram a verdade sobre o sábado. E então, depois, com a vinda desses comportores que venderam mais livros para eles, ao adquirirem esses livros, estudaram com muita avidez e foram tirando as suas dúvidas com os comportores e também recebendo estudos bíblicos. E assim, em 1959, as duas primeiras famílias, dois primeiros casais dali foram batizados em Goiânia, né? Foram ser batizados lá em Goiânia. Esses dois casais que se batizaram eram parentes nossos, né? E aí, então, a gente começou a conhecer, ouvir sobre os adventistas. Conhecemos primeiros pastores. O primeiro pastor que eu conheci foi o pastor Altamir de Paiva, que, infelizmente, faleceu muito novo ainda num acidente de avião, né? E então conhecemos algumas famílias lá da Igreja Central de Goiânia. Eles passaram a visitar ali a nossa igrejinha, né? A nossa região por ali, e percebendo eles que ali tinha várias crianças, alguns jovens, né? Começaram a falar para nós dos colégios, internatos adventistas. E aquilo foi assim me interessando. E aí eles passaram a nos incentivar a estudar no colégio. Até então eu não era adventista, não tinha recebido nenhum estudo, mas me interessei pelos colégios. Me interessei em saber como é colégio, como é que a gente vai para lá. Você estuda interno, né? Pensei, bom, mas se é interno, deve ser muito caro. Isso é só para gente rica. Como que eu posso ir para um colégio desse? Eu não tenho dinheiro para pagar. Então, nos informaram que havia possibilidade de estudar e trabalhar. Isto é, pagar os estudos com o serviço, né? E eu pensei, então é para mim, porque trabalhar é comigo mesmo, né? E comecei a fazer planos para ir para esse colégio, então. Ainda não adventista. Não adventista. Então, em 1963, eu arrumei a minha mala, me uni com alguns estudantes que estavam em Goiânia e que já estavam no fim das férias, né? Porque eu nunca havia saído do estado de Goiás. E agora ir para São Paulo, para mim era muita aventura, né? Bem, eu procurei conhecer esses estudantes, comportores, e procurei saber o dia que eles viajariam para o colégio, e no dia certo eu fui me unir a eles e fomos, então, para o colégio de Campinas, o antigo GAC. GAC, hoje o NASP Campus 3. Ao chegar lá no colégio, Júlia, fiquei maravilhado, fiquei vibrando com o colégio, né? Comecei a estudar e logo pedi para fazer estudos bíblicos. Me interessei, né? E então, em outubro de 1963, eu fui batizado. Só que eu fui para o colégio com recursos para pagar apenas o primeiro semestre. O senhor estava cursando ginásio lá ou já era superior naquela época? Bem, essa pergunta vem logo a seguir aqui, né, sobre a educação, né?
Não, não era superior, era o ginásio, o antigo ginásio. Eu comecei em 63, o antigo ginásio. Era a primeira série ginasial, né? Primeira série ginasial. Então, foi assim que eu me tornei adventista. Por isso, eu me considero um fruto da educação cristã. Entendeu? Amém, que legal. E depois a sua família acabou aceitando o adventismo, os seus irmãos, né, que o senhor mencionou também? Sim, pois é. Então, eu vou contar para você essa história. Eu gostei muito do colégio. Como eu fui o primeiro irmão a ir para o colégio, eu pensei que eu deveria levar meus irmãos também para o colégio, né? Éramos 7 irmãos, a mulher e os 6 homens. 6 homens. A minha irmã já era casada, não tinha como levar para o colégio. Mas todos os homens eram solteiros. Então, eu fui o primeiro, levei, posteriormente, o segundo, o terceiro, e até 1966, estávamos todos lá, todos no colégio, né? E todos se tornaram adventistas, todos eles. 4 se tornaram obreiros. E a minha mãe, depois, foi para lá também, porque, como a gente estava lá há algum tempo, os 6 irmãos, então resolvemos alugar uma casa bem próximo, em frente ao portão do colégio, e levarmos a nossa mãe. E aí levamos, passamos uns 2 anos aí externos, né? E aí a minha mãe também se tornou adventista e aprendeu, inclusive, a ler na Bíblia. A gente ajudando, é claro, né? Então, mas o meu antigo primário, né, antes do ginásio, eu cursei na escolinha rural ali da fazenda, né? Os meus pais, possuindo muito pouca escolaridade, eles não viam a necessidade de estudar, né? Então, meu pai tinha a seguinte filosofia: filho meu, aprendeu a ler e escrever, e tabuada, que eles achavam importante, né? E saber a tabuada, já está bom demais. Os filhos homens, eles todos vão se formar para o cabo da enxada. Ele dizia isso, né? Cabo da enxada. E a filha, única mulher, se quisesse estudar para freira, tudo bem, né? Mas a preocupação maior do meu pai era com a mão de obra, né? Para ajudar na agricultura, né? Então, eu fui para o colégio com o desejo de trabalhar e pagar os estudos com serviço. Mas havia uma norma que só quem fosse batizado podia trabalhar e pagar os estudos com serviço, né? Então, eu levei dinheiro para pagar apenas o primeiro semestre. Só que terminou o primeiro semestre, acabou o dinheiro. Então, assim, teoricamente, eu tinha que voltar, porque eu não era batizado, né? E não tinha como pagar o segundo semestre. Tudo que eu tinha, eu levei, né? Para pagar o primeiro semestre. E como eu não admitia essa ideia de voltar, eu fui até o diretor do colégio, na época, o pastor Mário Roque, e pedi a ele a oportunidade de trabalhar para pagar os estudos no segundo semestre. E ele, então, me encaminhou para o chefe da leiteria. Eu fui lá, me apresentei, né, com a indicação dele, fui bem recebido lá na leiteria, né, pelo chefe da leiteria e também pelas vacas, né? Eu gostava muito de lidar com gado, sabia mexer com isso, pensei, é comigo mesmo, né? E então passei a trabalhar ali na leiteria, tirando leite, limpando o estábulo, né? E fazendo o que eu sabia fazer, né?
E enquanto eu trabalhava, no segundo semestre, eu também fazia aos finais de semana o curso para comportar, né? Comportar. Então, terminei o segundo semestre, pagando os estudos com o trabalho, e no final do ano, eu me uni a uma equipe de comportores e viemos para Brasília, onde eu moro hoje, né? Viemos para Brasília comportar. Ficamos hospedados num galpão grande, junto à Igreja Central de Taguatinga, a primeira igreja aqui do DF. Jamais imaginava que um dia eu seria pastor daquela igreja, né? Que legal. Mas ficamos ali hospedados e trabalhando, né? Para conseguir o estipêndio para voltar para o colégio, senão não podia nem voltar. Eu era uma pessoa assim tão simples, caipira, que só sabia lidar com gado, né, enxada, e estava ali agora, depois de um ano fazendo a primeira série de ginasial, estava em Brasília para vender livros. Imagina, eu não sabia nem me comunicar direito. E um dia, sabe, Júlia, eu saí para trabalhar, bem no início, né? Saí para trabalhar, vender meus livros, e cheguei numa senhora, né? E fazendo a oferta ali do livro para ela. O primeiro livro com o qual eu trabalhei foi aquele A Reconquista do Homem, autoria de pastor Carlos Treza. Então, eu estava fazendo a oferta e o livro tinha na oferta, no final da oferta, falava sobre a volta de Jesus, o fim do mundo, né? E aquela senhora olhou para mim e disse assim: mas você, um jovem tão novo e tão pessimista assim, falando fim do mundo? E sabe, Júlia, eu não sabia o que era pessimista, né? Eu pensei que a mulher estivesse me elogiando. Então, aí que eu me empolguei, né? Ah, minha senhora, é isso mesmo, porque senão a gente não vence na vida, né? Então tem que ser pessimista mesmo, né? E pensava que pessimista era elogio, né? Depois é que eu vim saber o que era ser pessimista, né? Bem, então, graças a Deus, apesar destas circunstâncias, eu me saí bem, porque eu trabalhava muito e sabia que se eu não conseguisse, eu não ia voltar para o colégio. E eu queria muito voltar, né? E então eu fui bem-sucedido pela graça de Deus. Senti que Deus estava comigo, sabe? E assim Amém. eu encaminhei também todos os meus irmãos para comportar. E todos nós que continuamos estudando lá, a gente custeou os estudos através da comportagem, né? Até terminar a faculdade. Depois disso, eu ainda continuei comportando, comportei por mais 22 férias, até terminar o curso de teologia. Mas, então, terminado o antigo ginásio, lá no IASP, nesse tempo era GAC. Depois, com a introdução do ensino médio, o colégio passou a se chamar IAC. Eu estudei no IAC. Você fez então, ensino médio lá mesmo, né? No IAC. Aí, com a introdução, com a abertura do ensino médio lá em Campinas, no colégio lá, o colégio passou a chamar IAC. Então, eu fiz meus 2 primeiros anos do ensino médio também lá. Só que em 1969 eu fui para o IAE, antigo IAE, hoje Campus 1, o NASP Campus 1. Eu fui para lá para concluir o ensino médio. Fiz o 3º ano lá, onde permaneci depois para
cursar também a teologia, né? A teologia. E estudei os 4 anos de teologia lá no nosso antigo IAE, atual UNASP Campus 1. Tá bem? E qual foi o ano de conclusão da sua graduação? A minha graduação foi concluída em 74, 1974. Em 74. Muito bem, então nós vimos que o senhor, né, e toda a família foi um fruto da educação adventista. Exatamente. Mas o que levou o senhor a tomar a decisão de cursar teologia, de querer se tornar um pastor e servir a Deus dessa maneira? Pois é, Júlia. Como eu disse anteriormente, eu me considerava um fruto da educação cristã. E me identifiquei muito com essa área, né? A educação cristã, pelo bem que me fez a minha família, né? Então, eu já entrei para a faculdade de teologia com o plano de cursar depois outra faculdade para trabalhar na área educacional, entendeu? Então, eu servi, primeiramente, foi na obra educacional. Terminei teologia e eu recebi um chamado, sim, né? Recebi um chamado, só que eu recebi para trabalhar na área educacional. Legal. E qual foi a data desse primeiro chamado e para onde foi? Olha, o nosso primeiro chamado foi em 1975, né? Início, porque eu terminei em 74, então, em 1975, eu já era formado. Fomos chamados para trabalhar como preceptor no Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Era sonho meu trabalhar no internato, né? Então, minha esposa e eu fomos preceptores. Ela no dormitório feminino e eu, pai dos rapazes, né? Como preceptor ali. Só que ficamos ali como preceptores um ano só. Assim que nós começamos. E quem nos chamou foi o pastor Zeferino Stabenow, falecido por esses dias, né? Recentemente. Ele foi nosso primeiro chefe. Ele que encaminhou o chamado por meio da Associação Rio de Janeiro, né? Aliás, era a Associação Rio Minas na época, ainda, né? Legal, pastor. Antes de nós continuarmos a sua trajetória no ministério, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a família que o senhor formou. Então, como foi que o senhor conheceu sua esposa, qual o nome dela, e se vocês tiveram filhos? Sim. Eu conheci a minha esposa quando eu ainda estudava no GAC. Um dia, o nosso coral foi cantar na Igreja Central Paulistana. E lá no GAC estudavam 2 meninas chamadas Vânia Coelho e Vilma Coelho, né? E elas chegaram com o coral lá na Igreja Central de São Paulo. Alguém me apresentou, não me apresentou, apenas disse assim, olha, essa que está passando aí é irmã da Vilma e da Vânia, que estudam lá conosco. Ah, irmã da Vilma. Muito bem. O nome dela é Mariazinha. Assim eu conheci minha esposa só de vista, nessa visita lá à igreja, né? Mas fomos namorar mesmo em 1972, no UNASP, quando eu fazia teologia, né? A gente começou a namorar nessa época.
E ela também era aluna do UNASP, né? Do IAE, naquela Ela época. ela também fazia o magistério lá no UNASP, né? E então nos casamos em 1974 na Igreja Central Paulistana, onde ela era membro e toda a sua família frequentava lá, né? E então nos casamos ali, em 1974, e quem oficiou o nosso casamento foi o querido e saudoso pastor, professor e maestro Flávio Araújo Garcia, também falecido há não muito tempo, né? Que legal, pastor. E vocês Sim, tiveram mas ainda filhos? sobre a família, aí tivemos 2 filhos, né? Duas joias preciosas que Deus nos deu. A mais velha, Viviane, ela hoje é casada com Paulo Lessa Lima, né? E eles nos deram uma linda netinha chamada Laís. E o segundo filho é Fábio Coelho da Silva, casado com a Juliana Cesário. Eles nos deram 3 netinhos. A Rebeca, com 7 anos, o Elon Neto, com 5 anos, e a Estherzinha, com 3 anos. Formando, assim, um verdadeiro quarteto, o quarteto do barulho, né? E nos alegra aqui em nossa caminhada, né? Eles estão sempre aqui conosco, especialmente aos sábados, né? Como os nossos filhos estão se estabeleceram aqui em Brasília, a gente também ficou por aqui após a aposentadoria, né? Aos aposentados. O senhor mencionou que o nome da sua esposa é Maria, certo? Sim, é Maria. Ela é conhecida como Mariazinha Coelho da Silva, né? Ok. O senhor poderia mencionar com relação à atuação da sua esposa na igreja, se ela atuou em algum ministério, algum departamento ao longo, né, dessa trajetória ao lado do senhor? Sim, perfeitamente. A minha esposa, ela, como disse antes, né, ela iniciou como preceptora, né? Mas a gente ficou ali no IPAI só 1 ano. Depois, em outras escolas, ela atuou primeiramente como professora, né? Como professora. Aliás, lá no IPAI ela já deu aulas de educação física e ainda foi secretária do diretor, além de ser preceptora. Mas, ao sermos transferidos para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio, né, fomos trabalhar nas escolas adventistas, onde ela atuou como professora de língua portuguesa, atuou como orientadora educacional, também como coordenadora pedagógica, né? Coordenadora pedagógica, e também como diretora, né? Ela atuou finalmente, como coordenadora pedagógica de campo também, quando a gente já estava aqui em Brasília. E, além de estar lado a lado comigo no ministério, né? Cantando, dirigindo coral, dirigindo classe das crianças, né? E prega também, prega, né? E uma contribuição extra que a minha esposa deu também foi a gravação de um disco, o LP, Não Há Outro Igual a Você.
ela gravou esse disco com um conjunto de crianças da escola, no Rio de Janeiro, né? E contou com a participação, com a parceria de alguns especialistas da música, como o Jader Santos, né? Que fez os arranjos, fez a orquestração e tocou também para, né, a gravação. E também contou com a ajuda do cantor Eclair Cruz. Eclair Cruz. E esse disco foi um disco totalmente missionário. Ninguém ganhou nada com a venda desse disco. Toda a venda do disco foi canalizada para uma campanha, a campanha da construção do primeiro centro educacional do Rio de Janeiro, onde ela era professora e eu era o diretor. Nessa época, né? Era o diretor. E todos os que ajudaram na equipe, ninguém também teve lucro. Foi objetivo missionário, né? A gente agradece muito ao Jader Santos, né? O Eclair já é falecido, né? E a GBM cedeu o selo, né? Para essa gravação. Essa Legal, foi a pastor. contribuição dela. E, além disso, enquanto a gente estava no Rio de Janeiro, teve uma época que a sede da Voz da Profecia era lá. E teve uns 2 ou 3 anos que o Quarteto Arautos do Rei não estava funcionando. Então, eles criaram lá o Conjunto VP. Conjunto VP. E a minha esposa fez parte do Conjunto VP, né? Gravando também mais um LP, com esse conjunto, né? E também um disquinho compacto, né? Compacto. Essa foi mais uma contribuição que ela deu para a obra na área da música, né? Ela sempre gostou de cantar e canta muito bem. Amém. Que legal, que Deus seja louvado também pelo ministério da Mariazinha, né? Tanto na área Amém. da educação, na área da música. E agora, retornando à trajetória, né? Quantos anos o senhor ficou no IPAI e para onde foi o próximo chamado? No IPAI ficamos 1 ano só. O próximo chamado foi para a Associação Rio de Janeiro, a fim de trabalhar nas escolas adventistas do Rio. Né? Eu e minha esposa atuando como professor, inicialmente. Eu já disse que ela foi professora de língua portuguesa, né? Depois orientadora, e eu passei a dar aulas de religião, né? Mas naquela época havia uma facilidade, havia permissão, né? Eu era formado em teologia, mas dava também aula de educação física, português e biologia, trabalhando nas escolas adventistas do Rio de Janeiro. Depois que eu fui professor, fui 4 anos professor nas escolas do Rio, certo? Depois me colocaram como diretor de uma das escolas. Então, eu fiquei 5 anos ali como diretor. Depois, ainda no Rio, na Associação Rio de Janeiro, eu fui eleito departamental de educação. E onde eu fiquei mais 6 anos no Rio de Janeiro. Então, nós temos ao todo 15 anos de Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, fomos transferidos para Goiânia. Goiânia. A minha esposa como professora, orientadora educacional, né? E eu como departamental de educação, ali na Associação Brasil Central, por 6 anos. Chegamos ali em 1990. Né? E em 1995, fomos transferidos para a nova associação que foi criada em Brasília, a Associação Planalto Central. Então, vim fazendo parte da primeira equipe de departamentais, né, da nova associação, então, como departamental de educação e lar e família, onde atuamos, né, onde atuei 3 anos,
né, até o final do triênio. Só então, depois de 24 anos atuando na área educacional, é que eu fui assumir meu primeiro distrito. Meu primeiro distrito. Então, assumi meu primeiro distrito na igreja, no distrito de Sudoeste. Sudoeste, né? Depois de 24 anos na área educacional. Era em Brasília esse distrito? Esse distrito já era em Brasília, né? Porque ficamos em Goiânia, de Goiânia fomos transferidos para Brasília, a nova associação, né? E terminado o meu triênio aqui, primeiro triênio, não fui reeleito, né? E então recebi o primeiro distrito, Sudoeste, né? É um distrito bem central aqui também, bem próximo à associação. Ficamos ali um ano. Só que isso foi em 1998. No início de 1999, vagou o distrito da Igreja Central de Taguatinga, Distrito Federal também em Brasília, né? E vagou também a direção da escola, ao lado da igreja. Então, a associação achou por bem nos transferir. Então, me transferiu para assumir o pastorado da Igreja Central de Taguatinga e a minha esposa para ser a diretora da escola de Taguatinga. Assim que fomos transferidos depois de um ano, né? Então, ficamos ali nessa igreja durante 5 anos. 5 anos. Depois de 5 anos, fomos transferidos para o nosso último distrito, que foi Ceilândia Norte, onde permanecemos 6 anos. 6 anos, até a aposentadoria, né? Então, como pastor distrital, fiquei apenas 12 anos, né? Os meus 12 últimos anos da minha carreira, né? Qual foi a data da aposentadoria? Me aposentei em 2009. Ok. 2009, Foram quantos anos no total? 2009. 36 anos. Ok. 36 anos. Né? 24 na área educacional e 12 anos como pastor distrital. Veja, quando terminou meu último triênio aqui, eu até recebi um chamado para ser diretor da escola de Hortolândia, para continuar na área educacional. Mas eu fiz um pedido, eu optei por ter uma experiência na área pastoral. Então, eu pedi um distrito, e eles me deram, então, né, esse primeiro distrito, que foi o distrito de Sudoeste. E foi muito bom. Nós avaliamos que foi uma experiência valiosa, porque foi então que a gente teve a oportunidade de nos envolvermos mais com os irmãos, né? E não ficar só de turista na igreja, quando a gente era departamental, né? Tem 14 anos no departamento, a gente fica de turista, né? Visitando as igrejas e tal. Mas a experiência como pastor foi muito... Eu gostei muito, porque a gente se envolve com os irmãos, né? E aí a gente sentia, a gente podia demonstrar, tivemos a oportunidade de demonstrar amor aos irmãos, né? E nos sentimos também muito amados por eles, né? Muito amados. Então, foi uma experiência valiosa, muito gratificante. Que legal. Amém. Então, pastor, ao longo de 36 anos de ministério à Igreja Adventista, como que o senhor se sente que foi usado por Deus para o crescimento da igreja, para abençoar outras pessoas? Qual o senhor diria que foi o seu legado? Sim, o meu legado... Olha, nessa área aí, nessa pergunta, eu me senti assim, muito à vontade, sabe, de dizer assim, o meu legado é isso, é aquilo e tal, né? Então, sabe qual foi a minha ideia?
eu pedi ajuda aos universitários. Eu me dirigi a alguns membros da minha igreja, né? E perguntei para eles se eles podiam dizer alguma coisa nesse sentido. Eu posso ler aqui o que eles disseram? Claro, com certeza. Pois é. Então, veja bem. Um dos líderes dessa igreja onde permanecemos durante 5 anos, ele disse o seguinte: algumas pessoas, ao passarem por nossas vidas, deixam um pouco de si em testemunhos e exemplos que nos inspiram em nossa jornada cristã. Convivi com o pastor Joaquim no IAE, quando éramos estudantes, e anos depois, como sua ovelha, na Igreja Central de Taguatinga. O seu ministério em nossa igreja, ao lado de sua esposa, a professora Mariazinha, foi caracterizado especialmente pelo investimento na família e pela formação de pequenos grupos. Mas, para mim, o seu maior legado, o seu legado mais nobre foi o seu espírito pacificador e o seu ministério reconciliador. Essas foram as palavras dele. Agora, o primeiro ancião dessa igreja, disse assim: pastor Joaquim, muito obrigado pelo legado que você deixou na Igreja Central de Itaguatinga. Como seu primeiro ancião, à época, fui testemunha ocular e posso elencar alguns desses legados: paciência, equilíbrio, amabilidade, interesse e preocupação com a vida espiritual de suas ovelhas e foco na missão. E na outra igreja, onde eu fiquei 6 anos, temos o seguinte depoimento: pastor Joaquim, o seu amor pelos pequenos grupos me impactou e me motivou a prosseguir nesse tipo de pastoreio. Outra pessoa: pastor Joaquim, marcou-me o seu pastorado amoroso e cuidadoso, ao ponto de chamar as suas ovelhas todas pelo nome. Você será inesquecível por me fazer sentir especial entre tantas ovelhas que cuidava. Nunca errou o meu nome, ela disse, né? Eu estou ficando até emocionado aqui. Imagina. Esses, como eles eram, amorosos, né? Posso dizer mais? Sim, pode sim. Leio também o seguinte: outro legado muito importante do pastor Joaquim foi desenvolver seu ministério, tendo como companheira uma mulher muito especial e dedicada como a professora Mariazinha, a qual fez e ainda faz diferença na vida de muitas mulheres e de muitas famílias. Uma verdadeira copastora, a minha esposinha, né? Outro disse: conselheiro, grande cuidador de ovelhas, amigo, visitador, preocupado com as famílias da igreja e atencioso para com os mais fragilizados. Meu filho, perguntei também para o meu filho e para a minha filha. Meu filho disse: pai, para mim, o maior legado que você deixa é a sua fé em Deus, sua integridade, seu equilíbrio, sua paciência e perseverança em praticar e viver os princípios de saúde, que você nos ensinou também. A nossa filha, né? Papai, você mostrou para nós, desde pequeninos, sobre o amor de Deus por meio de sua vida exemplar, amorosa, reta e paciente.
Ensinou que devemos colocar Deus em primeiro lugar, fazendo os cultos pela manhã e à noite. Ensinou-nos também a separarmos os nossos dízimos e ofertas que pertencem àquele que é o dono de tudo. Ensinou-nos a lidarmos com as nossas dificuldades, confiando sempre em Deus, com serenidade. Agora, alguém da área educacional, uma parceira da área educacional, né, disse o seguinte: o pastor Joaquim, o primeiro líder da educação na Planalto Central, Brasília, tinha um desafio enorme em estruturar as escolas adventistas. Precisava de grandes investimentos. A sua preocupação com a regularização das escolas, com o pedagógico, com a formação dos profissionais, foi um diferencial do seu trabalho. Ele deu espaço para alunos egressos dos internatos, organizou a capelania e secretaria das escolas. O início da associação no Distrito Federal trouxe uma nova era para a educação adventista. O pastor Joaquim foi um educador visionário que perseguia seu ideal de uma educação cristã que preparasse os alunos em todos os aspectos do seu desenvolvimento. Foram os depoimentos de companheiros de jornada. Tá? Que legal, pastor. Ninguém melhor do que os membros da família e os companheiros, né, os outros obreiros, companheiros de trabalho, para dizer, né, que Deus seja louvado por tantas áreas aí, tanto no departamento quanto nas igrejas, né, pastor? Que lindos testemunhos. Eu acho que meu legado foi essa minha vida, né, os meus valores que eu procurei transmitir, né, às minhas ovelhas e também aos nossos alunos e companheiros, sempre liderando um grande grupo de professores, né? Então, amém. Foi isso. Agora eu queria perguntar para o senhor se o senhor teve algum mentor ou alguma pessoa que o ajudou a passar por um momento difícil, talvez no início do ministério. Teve alguém que o aconselhou? Olha, não teve assim alguém assim muito específico, né? Eu posso dizer para você que todos os meus professores, tanto no IASP como no IAE, no NASP Campus 1, né, me inspiraram, né? Mas eu posso destacar, entre eles, os meus dois primeiros preceptores, né? E também o professor Moisés Prates, que me batizou, professor Moisés da Rocha Prates, e o meu professor de educação religiosa, que foi o pastor Honório Perdomo, né? E no pastorado, um conselheiro meu e um pastor meu e da minha família, né, do qual eu fui também ancião e diretor missionário na Igreja Central do Rio, ele me inspirou muito e foi meu conselheiro, em certo sentido, e também foi meu padrinho de ordenação, né? O padrinho de ordenação. Qual o nome dele? Higínio Monardes, pastor Higínio Monardes. Ele é um chileno muito vibrante, muito animado, muito amigo e muito espiritual. Qual a data da sua ordenação? Eu fui ordenado no dia 21 de junho de 1986, no Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, né? Enquanto eu era departamental. Eu era departamental de educação. Naquela época, quem trabalhava na área educacional, mesmo tendo teologia, demorava a ser ordenado. E como eu fiquei muito tempo na área educacional, né, fui ser ordenado depois de 12 anos atuando na área educacional, e já como departamental de educação, né?
E até essa época me chamava de professor. A partir dessa época passaram a me chamar também de pastor. Pastor Legal. Joaquim, né? Agora eu queria perguntar para o senhor se o senhor teria uma história para nos contar em que o senhor viu a mão de Deus na sua vida ou no seu trabalho. Olha, eu poderia mencionar assim dois fatos simples, né? O primeiro deles foi o seguinte: eu estava, quando terminou o meu primeiro distrito, quer dizer, terminou não, quando eu fui transferido, né? Do meu primeiro distrito, onde fiquei apenas um ano, eu fui transferido para Taguatinga, distrito de Taguatinga, mas eu fiquei assim muito intrigado, né? Na verdade, eu não queria ir, porque não é que eu não queria ir, eu não queria ficar só um ano no distrito, né? Então eu fiquei assim, chateado e um pouco intrigado, né? E não desejando ir para outro distrito. Mas aí nisso eu entrei de férias com essa preocupação. Mas será que eu devo ir mesmo, tal? Aí eu fui tirar as férias em Guarapari. Lá tem uma praia que é praticamente reservada para os adventistas, né? E fomos para lá. E ali de férias, né? Todo dia a gente ia à praia. Um determinado dia, a gente foi à praia logo cedo, e depois que eu nadei bastante ali naquela praia, né? Nós voltamos para procurar ir para o almoço. E quando eu procurei a chave do carro para a gente sair, eu dei falta da chave. Cadê a chave? Bom, conclusão. A chave sumiu dentro do mar. Nossa. Eu havia esquecido a chave no bolso do short, né? E a chave ficou lá. E agora, como é que eu vou fazer? Bom, como eu estava orando, pedindo a Deus uma resposta, eu orei assim: Senhor, se for da tua vontade que eu vá para esse distrito novo mesmo, e o Senhor me ajude a encontrar essa chave, né? A chave lá no meio do mar, imagina. Sabe, Júlia, no dia seguinte, meu sobrinho, que também estava ali conosco, correndo assim na areia, e sabendo que eu havia perdido a chave do carro, ele olhou, viu assim, ao lado de uma família, uma chave lá no chão, na areia. Aí ele perguntou: esse chaveiro aqui é de vocês? Ele disse: não, essa chave foi encontrada lá no mar, alguém nadando lá encontrou, né? E está aí. Essa chave eu posso mostrar para o meu tio? Acho que é dele. Aí o meu sobrinho pegou a chave e veio me mostrar. Então, eu, ao receber a chave, já recebi também a resposta de Deus, né? Quer dizer, eu considerei como se fosse a resposta de Deus para eu ir mesmo, né? E não ficar reclamando, e não ficar, né, ansioso por isso, né? Então, eu senti ali a mão de Deus. Com certeza. Um outro aspecto, uma outra historiazinha, quando eu recebi o meu terceiro e último distrito, eu senti que as igrejas eram assim bem necessitavam muito de um investimento na estrutura física, né? Então, melhorar a estrutura física das igrejas era o grande desafio. Então, convidei um amigo, engenheiro, que tinha sido minha ovelha no primeiro distrito aqui de Brasília. Eu o convidei para visitar lá o meu distrito, tal, né? E ele foi, né? Ele foi, nós visitamos ali
algumas igrejas. Então, no final da visita, sem eu pedir nada para ele, né? Só vendo ali a situação, ele disse o seguinte: olha, pastor Joaquim, no momento eu não estou em condições de ajudar o seu distrito com recursos financeiros. Mas, olha, eu vou lhe dar um apartamento de um edifício que eu comecei a construir recentemente. Eu fiquei tão surpreso que quase caí de susto, né? Fiquei surpreso e agradecido a Deus e a ele também, né? Apesar de o apartamento ainda estava em construção, né? Mas quando terminou a construção, nós vendemos aquele apartamento e conseguimos um bom dinheiro para dar uma grande arrancada no início da construção da igreja sede, né? Sede do distrito, que era um pouco precária, né? Distrito era esse? Distrito de Ceilândia Norte, Brasília, okay. Distrito Federal. Foi meu último distrito, né? Então, eu senti ali que Deus estava também, né, atuando e nos abençoando nesse desafio, né? Amém, pastor. Eu vou contar mais uma história, quer dizer, um fato. Pode contar. Né? Depois que eu me aposentei, eu tive o desejo de ajudar um pouco a minha cidade de origem. Apesar de ser uma igreja antiga, de mais de 50 anos, era uma igrejinha assim, fraca, constituída na sua maior parte de pessoas idosas, né? Pessoas idosas que já estavam morrendo. Então, depois de aposentado, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a minha igreja. Então, além de a gente contratar um obreiro bíblico para atuar ali, porque é uma igreja de interior, o pastor distrital vai lá assim de vez em quando, né? Então a igrejinha do interior assim sofre muito, né? Por falta de elementos de liderança, né? Liderança. Então eu separei um ano para atuar lá. Eu chamei de um ano em missão. Fiquei um ano em missão lá na minha cidade de origem. E a igreja, através de um líder muito atuante de Goiânia, né, que foram aquelas primeiras famílias que eu conheci também, aquelas famílias que nos influenciaram para ir para o colégio, né? Então, esse irmão, ele, além de ajudar na construção da igreja, ele executou a construção da igreja lá em Piracanjuba. E também adquiriu um terreno grande para fazer uma sede de assistência social. Ele construiu a assistência social, mas essa assistência social, com o tempo, acabou. E estava lá o terreno, quando eu me aposentei, o terreno estava lá, né, a ponto de ser devolvido para a prefeitura, porque é um terreno de 2.200 metros quadrados, um terreno grande. Pensei, bom, nós precisamos aproveitar esse terreno, não podemos perder. Então, eu fiz um projeto de um centro de influência cristã, né? Que consistia na construção de um salão, uma cozinha, um ginásio de esporte, né? E uma pequena igreja. E então, nesse um ano em missão que eu separei, foi em 2018, eu executei a primeira etapa desse centro de influência cristã. Foi exatamente o salão, né? O salão e a cozinha
anexada ao salão, assim, para servir de ensinamentos, né? O salão, onde as pessoas estão recebendo ensinamentos sobre culinária, estilo de vida, estão também vendo a prática e praticando, né? Ali na cozinha, em muitos aspectos. Então, durante esse ano em missão, eu construí essa primeira etapa, né? O salão e a cozinha. E ainda resta o ginásio de esporte, né? Porque ali, na minha cidade, esse obreiro bíblico que nós contratamos e a nossa família é que paga ali o salário dele, ele também fundou o Clube de Desbravadores, né? E temos lá o Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros. E como a igreja estava sendo constituída mais com pessoas idosas, sentia necessidade de trabalhar com a nova geração, né? Então, fundamos o Clube de Desbravadores, o Clube de Aventureiros, e passamos, em todas as férias, a realizar a escola cristã de férias ali, para semear na mente jovem, né? Trabalhando com a nova geração. E assim a igreja está se fortalecendo, né? Está crescendo em número, crescendo em qualidade, né? Já temos vários jovens agora, era uma igreja que não tinha criança, agora já temos crianças, né? De vez em quando legal, eu vou lá. pastor. Então, esse é um projeto ainda em andamento, né? Está em andamento, e eu procurei atuar ali depois da minha aposentadoria, né? Enquanto estou aposentado. Que legal, que bênção, pastor. E fica em Goiânia, né? O senhor falou? Não, fica a uns 80 quilômetros de Goiânia, na cidade de Piracanjuba. Agora eu queria perguntar para o senhor quanto ao cuidado com a saúde, né? Como que o senhor considera que esse assunto é importante para a vida de um obreiro, para a vida de um pastor? Que conselho você teria a deixar sobre esse assunto? Sim, Júlia, eu considero esse assunto fundamental, muito importante na vida de um obreiro, né? Sabe, desde que me tornei adventista e que passei a conhecer os princípios de saúde, eu procurei praticar, na medida do possível, né? E, então, aprendi sobre os 8 remédios naturais. Assim que eu aprendi, comecei a praticar. Então, desde a minha juventude, porque eu me tornei adventista com 19 anos, desde então, nunca mais parei de praticar atividade física, né? E sempre me preocupando com a alimentação, me cuidando, né? Os 8 remédios naturais, de maneira geral, né? Então, na atividade física, sempre eu faço, ou estou caminhando, ou jogando basquete, né? Ou correndo. Corria muito, né? Agora, nessa idade, já faço mais caminhada, mas ainda brinco de basquete, né? Com 77 anos de idade. Então, por quê? Porque a saúde, né? Com essa idade, eu considero que tenho uma boa saúde, graças a Deus, e graças à prática de um estilo de vida saudável, né? Então, eu acho isso realmente muito importante. Então, o meu conselho aos amigos, os novos obreiros, né, é que procurem praticar os 8 remédios naturais, procurem ter um estilo de vida saudável, porque os remédios naturais estão aí à nossa disposição. E se nós usarmos, a gente vai gastar muito menos com remédio na farmácia, né? Os 8 remédios naturais estão aí à nossa disposição gratuitamente. Ao chegarem à aposentadoria, vão perceber, vão sentir que valeu a pena, que foi um grande investimento. Sabe, na minha prática de educação, de atividade física, eu tive uma queda uma vez. Com 72 anos, eu tive uma queda, bati a cabeça
no piso da quadra de esporte. E formou-se um grande hematoma. E eu tive que fazer uma cirurgia subdural. Tive que abrir a cabeça para tirar aquele hematoma, né? E eu tive risco de morte. Então, fui submetido a uma cirurgia e, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Amém. Mas a enfermeira, a enfermeira-chefe que acompanhou a cirurgia, depois disse, olha, pastor, a sua cirurgia foi além da medicina, porque havia ali aquele sangramento, sangue velho, sangue novo, tudo misturado, e eu fui sentir mal depois de 40 dias após a queda. E o senhor não tinha percebido antes? Não tinha, eu só comecei a sentir alguma coisa depois de um mês. Quando cheguei no médico, ele disse, o senhor estava correndo um grande risco. Já disse que quando ele tirou a tomografia, viu o resultado, ele disse, o senhor vai para UTI agora. Eu disse, então eu vou em casa trocar de roupa. Não, você não vai trocar de roupa coisa nenhuma. O senhor vai para a UTI, nós vamos preparar o senhor para a cirurgia. Então, no dia seguinte, foi a cirurgia. Então, a enfermeira disse, olha, graças ao seu estilo de vida, à sua saúde, né, a cirurgia foi um sucesso também, né? Mas, claro, a Deus acima de tudo, né? Amém. Aí nós vemos a importância, né, dos princípios de saúde. Por último, eu queria deixar um conselho, uma frase que não é minha, né? É de um médico, nutrólogo, por aí. Ele diz assim, se você não tirar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que tirar tempo para cuidar da sua doença, né? Então, vale a pena tirarmos tempo para cuidar da nossa saúde, porque é assim que Deus nos orienta. Só assim poderemos servir melhor e produzir mais na causa de Deus. Amém. Ok? Agora nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Qual o seu Sim. verso favorito da Bíblia e por quê? Olha, Juliana, o meu verso favorito da palavra de Deus se encontra em Isaías 41:10, que diz o seguinte, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Agora você pergunta, por quê? Esse é um verso que me acompanhou, né, desde que eu me tornei adventista. Aí eu parti para a colportagem e cada dia que eu saía para trabalhar, né, e como eu já disse para você, eu não sabia nem me comunicar com as pessoas, eu pedia a Deus, né? Pedia a Deus, ler. No início de cada dia eu lia esse versículo, quando ia sair para o trabalho, né? É um versículo que me ajudou muito e continua me ajudando, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, né? Porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, te ajudo, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. E assim eu tenho sido sustentado, né, por Deus através desse versículo, que é meu verso predileto. Amém. Quais as suas palavras finais a deixar para quem for assistir esse vídeo, seja irmão de fé ou novos obreiros à igreja? Sim, minhas palavras finais são palavras de gratidão. Palavras de gratidão. Gratidão, primeiro, a Deus, pelo ministério que Ele me confiou, né? Pela família simplesmente maravilhosa de onde eu vim, né? Onde eu vim à existência, pela família
também maravilhosa e saudável, cristã que Deus me deu, especialmente, né, a minha esposa, grande parceira no meu ministério, né, e os nossos preciosos filhos, né, que nos dão muita alegria com a sua companhia e os seus filhos, nossos netinhos, né? Também pela casa que Deus nos permitiu construir e onde estamos aqui, né, num recanto agradável, onde vivemos essa última etapa, né? Essa etapa da nossa vida. Também pelo privilégio de pertencer à grande família de Deus e também pela educação adventista, né? Pela educação adventista que me conduziu, né, no caminho, me conduziu aos pés de Jesus e fez de mim e da minha família o que nós somos hoje, né? Também agradecer à instituição adventista, né? A igreja como instituição que cuida muito bem da família pastoral e continua cuidando até mesmo depois de aposentado, né? Através do maravilhoso plano de saúde, o nosso Proasa, né? Não temos, Júlia, nada a reclamar da obra, só temos gratidão. Sabe uma coisa? Injustiças, falhas humanas acontecem, né? Acontece, mas o nosso modelo deve ser sempre o Senhor da obra, né? O nosso modelo é o Senhor da obra e não os dirigentes da obra, né? Também, porque a pior coisa que pode acontecer a um obreiro, a um pastor, é se tornar uma pessoa ressentida, né? Guardando mágoas, se tornando um crítico da obra após a aposentadoria. Isso adoece as pessoas, né? Então, que peçamos o Espírito Santo para isso nunca acontecer conosco, né? Nunca acontecer com os obreiros, apesar das injustiças que a gente sabe que acontece, porque a obra é dirigida por humanos, né? Então, eu diria, esquecendo das coisas negativas que ficaram no passado, olhemos para Jesus, né, o nosso sumo pastor, prossigamos para o nosso alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Continuemos combatendo o bom combate da fé, né? Olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. E então, devemos combater enquanto tivermos vida, até recebermos a coroa da justiça que nos está guardada, a qual receberemos naquele dia que tanto ansiamos e almejamos chegar lá pela graça de Deus, né? E a Deus, portanto, toda a glória. A Deus toda a glória. Só temos gratidão. Queria muito agradecer pelo senhor ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado seu testemunho de vida aqui nessa tarde. Que Deus seja louvado, né, pastor, desde ali das suas origens, humilde, depois pela educação adventista, e como Deus guiou o senhor e usou o senhor na obra de educação, na obra pastoral. Que Deus seja louvado. E que Ele continue abençoando muito o senhor e a sua família. A você também. E quem tem que agradecer sou eu, né? Pelo privilégio que você está me dando de participar desse documentário e dessa galeria, né, de obreiros de Deus que deixa a sua história, né, para servir de algum exemplo, alguma inspiração, né? Eu que agradeço você.
Posso deixar meu abraço aí para alguns amigos que talvez estejam por aí ainda? Sim, com certeza. Pode sim, pastor. Quero deixar meu abraço aí para o pastor Estêncio, né? Cuja mãe foi amiga da minha mãe lá em Olha Hortolândia, só. né? Pastor Renato Estêncio, né? Então, quero deixar um abraço também para o pastor Daniel Bahia, que é aposentado, mas mora por aí. Pastor Paulo Martini, né? Não estou me lembrando de outros que ainda estão por aí, né? Mas estou lembrando desses e peço que você, se puder, transmita a eles o nosso saudoso abraço.